Olá, meus alunos do nono ano, vamos continuar a matéria de física, tá? Do capítulo que nós paramos, que foi o capítulo 16. Nós falamos das ondas, né? Agora nós vamos falar da acústica. Vamos começar com acústica. O que é acústica? Tá na sua página 275 do seu livro, começa a acústica. O que é acústica? É o ramo da física associada ao estudo do som e das suas propriedades. Vamos lá, o que são som? O som são ondas sonoras percebidas pela orelha humana. Tá? A orelha humana consegue captar frequências de ondas sonoras que vão desde 20 Hz a 20.000 Hz. Tá? Agora eu vou falar as frequências do som. Olha só, existem as frequências infrassônicas, que é o infrassom, que é a frequência de som inferior a 20 Hz. São sons graves, não são captados pelo ser humano, mas pode ser captado por alguns animais. E tem as frequências ultrassônicas, que são o ultrassom, tá? São os sons agudos, são frequências que estão acima de 20.000 Hz. Então tá aí, olha só, então eu falei para você de frequências ultrassônicas e infrassônicas. Agora, tem um investiga aqui na página 275 que eu acho bem interessante, que é assim, ó. Animais como cães e gatos, por possuírem uma maior capacidade auditiva, podem perceber sons que para os humanos são considerados infrações. Sabendo disso, quem ouve melhor, o cão ou o gato? Olha só, vou falar para vocês. Ó. Como eu falei, os seres humanos, eles escutam frequência que variam de 20 Hz a 20.000 Hz. Agora, olha só, os cães, eles ouvem de 15 Hz a 40.000 Hz. E os gatos alcançam de 60 Hz a 65.000 Hz. Olha só, bem interessante. Agora, nós vamos falar dos fenômenos sonoros. Quais são os fenômenos sonoros? Vamos lá, nós vamos começar falando da reflexão do som. Então vamos lá, reflexão do som ocorre quando uma onda sonora propaga-se, encontra um obstáculo e fica impedida de continuar seu trajeto, podendo voltar no sentido de origem ou tomar outra direção. Então, reflexão, quando encontra um obstáculo. Por falar nisso, então, eu vou falar do eco. O que é o eco? O eco é a reflexão do som a uma distância de 17 metros. Agora, eu já falei dessa fórmula, mas eu vou mostrar para vocês outra vez essa fórmula aqui. Olha só, eu já falei dessa fórmula para vocês. Olha só, que são... tá na página 276. Olha só, que é ΔT igual a 2dV, onde ΔT é unidade de tempo, 2D é distância de ida e vinda do som. Por isso que tá na página 276, logo abaixo de eco, ó, na reflexão do som. E a velocidade do som. Tá aqui a fórmula, tá? Como eu falei, ΔT, 2D sobre V. Então tá aqui, só para citar, página 276. Agora, olha só, mostrei para vocês ali no quadro. Então, o que é eco? Como eu falei, reflexão do som, uma distância de 17 metros. Eco, acredito que todos já tenham escutado falar. E reverberação? O que é reverberação? Reverberação, quando a distância é menor de 17 metros, aí recebe o nome de reverberação. Agora eu vou falar para vocês aqui em sonar. Com certeza, vocês já ouviram falar em sonar. E o que é o sonar? Sonar é um dispositivo usado em algumas embarcações que emite ondas sonoras sobre água para detectar e localizar a posição de objetos submersos. Tá? O que ocorre com sonar? É possível com sonar mapear o fundo do mar, localizar cardumes, navios, submarinos e até mergulhadores perdidos. Agora, olha só, que eu vou falar para vocês outra coisa também. Existe o sonar natural, o sonar biológico. Quem apresenta o sonar biológico? Golfinhos e morcegos apresentam o sonar biológico. Agora eu vou continuar falando de outros fenômenos sonoros. Agora, olha só,
Refração. O que é refração? Refração é quando a onda sonora passa de um meio para outro. Isso é refração. Vou falar agora para vocês difração. O que é difração? Quando a onda sonora consegue transpor um obstáculo. Aí é difração. Agora vamos falar da interferência. Interferência é o resultado da superposição de duas ou mais ondas sonoras, por isso que recebe esse nome, interferência. Vamos falar agora da ressonância. O que é ressonância? Quando um corpo começa a vibrar na mesma frequência do outro. Quando um corpo começa a vibrar na mesma frequência do outro, é ressonância. Agora vamos falar do efeito Doppler. Então, efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Isso é efeito Doppler. Então, falamos da reflexão do som, falamos em eco, sonar, reverberação, refração, difração, interferência, ressonância e efeito Doppler. Agora, isso tudo, eu gostaria que vocês não deixassem de ler seu livro. Olha, começa na página 276, né? Reflexão. Aí vai 277 até um iniciozinho ali da 279. Falem tudo isso que eu falei agora para vocês. Agora nós vamos falar da qualidade do som. Então, a qualidade do som: altura, timbre e intensidade. Então vamos lá, olha só, a altura. A altura permite diferenciar som grave de som agudo. Frequência maior, som agudo. Frequência menor, som grave. E o timbre? Timbre é a qualidade que permite distinguir a origem do som. Vamos falar agora na intensidade. Se associa ao volume do som emitido. Então, olha só. A medida da intensidade do som é em bel, decibel, dB. Então, e por quê? Esse nome decibel, porque em homenagem ao inventor do telefone, o Graham Bell. Então se tornou decibel a intensidade do som. Agora, olha só, na página 280 tem uma tabela aqui, ó, a seguir uma tabela com alguns objetos e situações com seu respectivo valor de decibéis. Olha só, desde casa sossegada, show em estágio, avião a jato decolando. Então tá aqui, ó, todas as medidas, os decibéis. Por exemplo, casa sossegada, 20 decibéis. Por exemplo, já um show em estádio, 120 decibéis. Então, tá tudo aqui. Agora, tem um investigue aqui nesse livro, da página 280, que eu achei interessante. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que a poluição sonora é a terceira maior no mundo ambiente e a exposição excessiva aos ruídos pode provocar perda total ou parcial da audição, insônia e estresse. Por até quanto tempo podemos ficar expostos a cada intensidade sonora? Apresente alguns números e relacione com a capacidade em hora de exposição humana. Quando possível, dê exemplo de situações. Então, vamos lá. Ó. Até 80 decibéis não há risco. A partir daí já começa a ter risco. Olha só, 85 decibéis, você só pode ficar até 8 horas de exposição. 90 decibéis, até 4 horas de exposição. Olha só. Motor de um ônibus, por exemplo, 95 decibéis, até 2 horas de exposições. Um secador de cabelo, 100 decibéis, até 1 hora de exposição. A batedeira, aspirador de pó, liquidificador, 105 decibéis, até 30 minutos de exposição. Uma obra de casa. Agora, 110 decibéis, até 15 minutos de exposição. Uma britadeira tem 110. Agora, 115 decibéis, até 7 minutos de exposições. Apenas isso, ó, rojão, ficar na balada perto da caixa do som, só até 7 minutos. Isso aí é
115 decibéis. Então tá aí, eu achei interessante, por isso que eu falei para vocês. Agora, para vocês entenderem melhor timbre, altura e intensidade, eu vou citar como se fosse um exercício que eu vou falar para vocês. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, ó, a habilidade dos músicos é tão grande que podemos identificar facilmente os instrumentos tocados, sem precisarmos olhar para a orquestra. O que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao timbre. Agora, olha só, fala mais alto, menino, pois não consigo ouvi-lo da cozinha. O que eu estou me referindo? Aí eu estou me referindo à intensidade. Agora, por último, ó, ao percorrer os dedos, pressionando as teclas de um piano, pode-se ouvir a diferença entre as notas. Estou me referindo à altura. Agora, olha só, eu vou repetir, que eu já citei alguns momentos aí do vídeo, mas vou frisar bem, por que a poluição sonora é prejudicial à saúde? Porque ela pode causar surdez parcial até surdez total, também estresse. Então tomem cuidado com a poluição sonora, tá bom? E outra coisa, vocês vão fazer agora a página 285, 286 e 287. Um beijo, até o próximo vídeo.